Vamos começar nossos trabalhos de hoje. Hoje a gente está aqui como uma continuação do nosso terceiro seminário, Ensinar e Aprender na Diversidade, um olhar sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Só para eu ter uma ideia, uma referência, quem estava ontem, na nossa sessão de ontem? Bastante gente, que bom que a gente está continuando. O nosso tema hoje é a educação bilíngue, práticas e vivências na educação infantil. Então, hoje esse é o nosso tema. Eu vou pedir para projetar aqui um vídeo para a gente começar a nossa discussão de hoje, tá bom? Ele vai estar no telão. Tem um vídeo no telão para a gente começar. Ô, Max, se puder baixar um pouquinho a luz, fica melhor para a gente.
É isso. Esse vídeo está mostrando alunos do nosso CIEJA, o CIEJA Campo Limpo. São alunos surdos que estão lá no CIEJA, na Educação de Jovens e Adultos, e muito provavelmente eles não tinham uma língua, uma comunicação até a vida adulta. E o que isso tem a ver com a gente aqui hoje? Vamos pensar que uma criança ouvinte, se ela porventura não for na escola, o que é uma realidade para a Prefeitura de São Paulo muito remota, mas se ela não for na escola, ela não vai aprender a ler, escrever, mas ela vai se comunicar. Se ela é uma criança ouvinte, ela ouve e aprende a se comunicar. Um surdo, sobretudo filhos de famílias ouvintes, o que é a maioria, se ele não vai na escola e não tem esse acesso, ele não se comunica. Então imagina vocês como adultos, sem nunca ter se comunicado devidamente como vocês gostariam, como a gente precisa se expressar. O que isso tem a ver com a nossa discussão? Voltando à pergunta, a gente vai falar hoje o acesso à comunicação para as crianças. Esse é o nosso tema hoje. Então, para compor aqui a nossa discussão, eu vou chamar algumas pessoas muito queridas que estão participando desse processo. A primeira delas, a Keitiane, que a gente chama carinhosamente como Kate. Ela é pedagoga e mestre em educação pela UFSCar e ela compõe também a equipe do DPET. Pode vir, Kate, por favor. A segunda pessoa que a gente tem, muito importante nesse nosso processo, é a Patrícia Hipólito, que ela é graduada em letras, é especialista em Libras e na educação de surdos, e ela atua na nossa DRE Campo Limpo como instrutora. Então, Patrícia, por favor. A terceira pessoa que a gente convida aqui hoje é a Natália. A Natália é pedagoga, especialista em contação de histórias, mestre em educação pela FEUSP e é uma coordenadora pedagógica na nossa rede municipal. E para concluir a nossa formação, a gente tem a Priscila, que é a pedagoga, é psicopedagoga, é especialista em educação infantil e é diretora de uma SEI também na nossa região. Daiane? Eu vou convidar a Kate para começar a sua fala. Kate, por favor. Pode, fique à vontade. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, a equipe do CEPAI, meus parceiros lá na DRE Campo Limpo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre surdez prática docente. Quero contar para vocês em poucos minutos como as crianças surdas, os bebês, me ensinaram a ser uma professora de educação infantil. E aí quero convidar vocês a olhar essa relação junto comigo. Trouxe algumas imagens. Em 2011, fui contratada pela Prefeitura de São Carlos num projeto bilíngue com as crianças surdas, onde nós tínhamos um grande desafio. As crianças da cidade de São Carlos não tinham um atendimento específico que garantisse o acesso a Libras. E as famílias entraram com uma ação no Ministério Público. Obrigada. Então, essas crianças que estavam sem esse atendimento, sem a sua língua garantida, receberam esse direito do Ministério Público e a Prefeitura de São Carlos precisou tomar algumas medidas, algumas ações para contemplar essas crianças. Naquele período eu era estagiária, eles começaram a buscar pessoas que trabalhavam na Prefeitura que pudessem atuar nesse projeto até que a Prefeitura se adequasse perfeitamente. Então eu recebi esse convite, eu estava no meu último semestre da licenciatura da UFSCar, já tinha outras licenciaturas que me permitiam então assumir esse grupo de bebês e de crianças, e foi assim que eu os encontrei pela primeira vez. Pode passar para mim, por favor? Obrigada, muito obrigada. Então, aí é um convite para vocês olharem, pensarem junto comigo sobre esse projeto
bilíngue. Se você puder botar uma, por favor. Aí um pouco desse mapa, essa complexidade das crianças da educação infantil que estavam em diversos lugares, né, nessa cidade, na cidade de São Carlos. Tinha algumas crianças que estavam nas regiões mais periféricas, outras estavam na região rural. Era um grande desafio agrupar as crianças num lugar só. Eu tinha estudado Libras, tinha feito alguns cursos, né? Já encaminhava o finalzinho ali do meu TCC sobre surdez, sobre linguagem, quando eu fui trabalhar com eles. Mas eu quero contar para vocês, através dessas imagens, como foi desafiador, mas como foi um encontro muito potente. Que, como eu dividia com meus parceiros, eu só fui entender um ano depois. E eu acho que vale a pena. Toda vez que eu vou começar uma palestra para falar sobre prática na educação infantil, sobre formação docente, eu sempre digo que eu devo a esses bebês e a essas crianças, porque me ensinaram que eu tinha outras linguagens. A gente escuta muito isso, né? Aquela frase, aquele poema tão repetido do Loris Malaguzzi, onde ele fala que nós somos feitos de muitas linguagens, mas que nos roubam, de 100 linguagens, mas nos roubam 99. E foi isso que aconteceu comigo, não foi diferente não. Eu, ouvinte, graduada ali com 2 licenciaturas, assumindo um grupo de crianças surdas, com uma Libras muito limitada, né? Porque tem toda uma condição também territorial desses sinais, né? Tem a comunidade surda, tem as suas especificidades, né? Ao contrário de quando a gente estuda, pensa que é tudo homogeneizado, né? Mas não é assim que acontece. Os sinais variam de um espaço para outro, de uma comunidade para outra. E eu adentrei esse espaço com as crianças bem pequenininhas, como vocês podem perceber. Eu tive, eu vou dizer, a sorte de compartilhar esses dias com outras educadoras que do fundamental conseguiram, enfim, pessoas que já tinham especializações em Libras, que já faziam pesquisas na própria UFSCar, que pudessem fazer um atendimento mais amplo, eu acredito assim, ou que tivessem mais relações com a comunidade surda do que eu. Para mim, foi uma grata surpresa, porque quando eu recebo esse grupo de crianças, eu posso repensar essas linguagens que estavam muito adormecidas, né? Eu muito oralizada, já com um percurso de quase 7, 8 anos na educação infantil, em diversos, né, em outras funções, ou também como professora, me vi pela primeira vez sem saber como eu ia contar uma história, como eu ia cantar uma música, como eu faria coisas muito simples, né? E agora há pouco eu comentava com a equipe do Cefai, quando nós vínhamos para cá, que essas crianças me ensinaram maravilhamento, porque até então eu não tinha me dado conta que a educação infantil é feita de maravilhamento. Então não tinha sentido, eu pensava que quando estudava a Libras, fazia o curso, desenvolvia o meu TCC sobre surdez e bilinguismo, eu acreditava que era algo muito simples, mas foi no cotidiano que eu entendi que era complexo, muito complexo, né? Como essas crianças aprendem os significados das coisas que a gente troca na oralidade, e elas trocam através de outras linguagens. Passado um tempo, eu entendi que elas absorviam significados, mas pela perspectiva delas. E aí o desafio virou para mim, né? Como fazer aqueles planejamentos, como garantir todos os direitos que nós garantimos todos os dias para as crianças ouvintes, também para essas crianças surdas. Vou pedir para trocar. E, então, eu tinha as professoras do Fundamental, que eram grandes parceiras para que a gente pudesse fazer essas trocas, fazer essas vivências, né? As crianças do Fundamental já estavam mais inseridas na comunidade surda do que as crianças da educação infantil, que muitas vezes eram classificadas como crianças autistas, mas elas eram surdas, né? Então, a convivência com as crianças do ensino fundamental era muito importante para mim. E aí eu tive momentos muito emblemáticos, porque também tinha uma perspectiva minha, de professora, ouvinte, que não tinha essa vivência intensa com a comunidade surda,
de que a surdez era uma questão que a gente podia resolver com a Libras, mas não era bem assim. Porque quando eu vi essas crianças inseridas, todas reunidas numa mesma escola, num projeto inclusivo com as crianças ouvintes, eu percebi o quanto a surdez, eu não sei se vou escolher uma palavra correta, mas assim, a invisibilidade. Eu via muita generosidade com as crianças com síndrome de Down, com as crianças que apresentavam uma deficiência física, que apresentavam cegueira, mas com as crianças surdas eu via que tinha uma cobrança muito intensa, né? E era muito difícil explicar para as outras pessoas que todos nós ali estávamos passando por um processo diferenciado de apreciar outras linguagens. Então eu vivi momentos muito divertidos com esses grupos de crianças sobre coisas que eles pensavam, percepção tátil mais aguçada, esse jeito de olhar o mundo que eles possuem, que eu não possuía, mas que eles todo dia me convidavam a olhar ali com mais delicadeza, com mais cuidado. Pode passar mais um deck, por favor. E um pouco também do que nós vivíamos, né, nessa unidade que era ouvinte, num processo iniciante de bilinguismo, mas que ainda não tinha uma estrutura que é garantida para as crianças surdas, mas que estava ali começando como um projeto, uma tentativa, e como era diferente ocupar esses espaços para as outras crianças ouvintes também, com esses sinais, né, com esse alfabeto de sinais, como isso era significativo para elas. Como também a gente conseguir entender o que é trabalhar o aspecto lúdico, porque muitas vezes a oralidade acaba levando a nossa ludicidade embora, né? A gente antecipa muito falando, né? A nossa língua oral é muito ansiosa. E eu aprendi isso com eles, porque era necessário uma calma, era necessário uma observação, né? Ao mesmo tempo que também gerava uma certa ansiedade ali para as descobertas, para as novidades que eles estavam vivenciando conosco. Era impressionante como esse olhar para o lúdico era diferente nas brincadeiras, nas regras, né? Passa mais um para mim, Dai, por favor. Aqui, um momento que para mim é muito, muito especial. Foi o momento que eles começaram a se integrar com outras crianças. Então, eu tenho muito carinho por essa foto, porque foi um dia que uma criança do Fundamental pediu que nós levássemos os sinais para fora das salas. Então, a princípio, nós ocupamos a sala de referência com os sinais, né, da educação do ensino fundamental. E aí ela disse para a gente que ela precisa ocupar lá para fora, porque ela começa um processo inclusivo de se comunicar com os outros e as outras crianças quererem aprender. É muito rápida a minha fala aqui para vocês, é pouquinho, né? Mas eu queria contar para vocês o quanto foi especial para mim, enquanto professora de educação infantil, conviver com essas crianças, né? Das brincadeiras, das minhas angústias, e quanto esse exercício é importante. Eu costumo dizer para outras educadoras que acho que um bom convite para se pensar, né, como fazer um bom trabalho, principalmente na educação infantil, e não porque também em outras etapas da educação, é pensar em retirar alguma das nossas linguagens, né, brincar com isso, né? Se eu não pudesse dizer para vocês tudo que eu disse agora com palavras, como eu poderia dizer? Como eu poderia me expressar? É isso. Obrigada. Obrigado, Kate. Eu vou guardar, pode deixar aqui para a Kate se ela precisar. Eu separei uma frase sua, Kate, que eu acho que a gente vai voltar nela em algum momento, que é: a surdez não basta libras. Acho que a gente vai falar disso ainda hoje, e acho que vai servir para a nossa reflexão. Para continuar a nossa fala, eu vou introduzir aqui a Patrícia, que é a nossa instrutora de Libras, e ela vai contar um pouquinho para vocês dessa trajetória. A Kate, ela estava falando aqui enquanto uma ouvinte, enquanto surdos,
Agora a gente vai ouvir um outro ponto de vista. Os intérpretes podem ficar calmos, tá? Não se preocupem, não vai ser tão difícil a interpretação. Também vou mostrar um pouco do meu trabalho aqui, tá bom? Deixa eu só Posso começar? Ô Max, a gente conectou aqui o cabo, dá ok, né? Vai sair. É quem que tá? Tá. Vocês estão vendo as coisas acontecerem como é na vida real. A gente tentou chegar mais cedo para organizar tudo, mas o auditório estava ocupado, mas tudo bem, a gente vai se ajustando aqui. A projeção da Patrícia vai estar nessa tela aqui central do palco. Pode começar o vídeo? O técnico vai dar uma olhada aqui pra gente, porque a nossa transmissão parece que não funcionou, mas é só alguns instantes, viu, gente? Aproveitando enquanto ele está organizando o vídeo, eu me apresento. Eu sou instrutora surda, eu sou uma mulher surda. Vocês já encontraram uma pessoa surda? Já tiveram contato? Quem já teve contato com uma pessoa surda? Bastante gente aqui, que bom. E quem sabe Libras? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Como assim, gente? Vocês querem aprender Libras? Quem tem interesse? Levanta a mão. Por favor, claro, é importante. Bom, é um prazer estar aqui para mostrar um pouco para vocês da minha história, da minha experiência como pessoa surda desde que eu nasci. Eu nasci aqui em São Paulo. Eu comecei aos 6 anos de idade na escola. A minha mãe, ela não sabia que eu era surda, então demorou um bom tempo até identificarem que eu era surda. Eu já tinha 2 anos de idade. E aí, quando eu entrei na primeira escola, com 6 anos, eu vi as crianças sinalizando, conversando em língua de sinais, e eu não sabia o que aquilo era, aquelas mãos mexendo para todos os lados. Eu fiquei curiosa para saber o que era aquilo, porque eu nunca tinha visto antes. Eu não sabia que eu era uma pessoa surda. E eu pensava, bom, eu sou a única pessoa surda no mundo, eu sou a única pessoa que não escuta. Eu não sabia que tinha outras pessoas iguais a mim. E aí, quando eu entrei na escola, foi muito bom para mim, foi muito satisfatório. E aí fui aprendendo língua de sinais, fui evoluindo aos poucos, e aí eu me adaptei totalmente à língua. Então, eu só estudei em escola de surdos até os 12 anos. Depois dos 12 anos eu fui para a escola especial, e a professora sabia um pouco de Libras, mas ela não se comunicava muito em Libras na sala de aula. Inclusive, eu era proibido às vezes de sinalizar. Antigamente era assim que as escolas funcionavam, né? E hoje a gente já tem de um outro jeito, e hoje inclusive é o meu aniversário. Hoje eu estou bastante emocionado de estar aqui com o Rubens e com outras pessoas aqui, com essa equipe que eu confio muito e que confiam no meu trabalho, que me convidaram para estar aqui para apresentar a minha fala. Então hoje é a primeira pessoa, eu sou a primeira pessoa surda a ser instrutora no SEI. Então eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, tá? Aproveitar para vocês assistirem, e os dois intérpretes podem interpretar, ou então podem também deixar o vídeo acontecer, porque tem legenda. O que vocês preferem? Vocês preferem seguir a legenda ou preferem que os intérpretes vão seguindo para vocês? Legenda, né? Tá, não tem som, tá bom? Só a legenda.
Se vocês quiserem interpretar, pode ser, mas aí fica a critério dos intérpretes. Eu vou me sentar aqui um pouquinho.
Necessário, né, gente? Obrigada. Pode pôr os slides, por favor, no PowerPoint? Isso, slide. Pode passar, por favor. Um pouquinho. Essa é a minha equipe. O sinal é esse, língua de sinais, ó. Cefai, é assim que a gente sinaliza Cefai, ó. Essa é a Eliane, que está ali sentada à frente. Cristiane está por aí. A Luciana está aqui também na frente. E o Rubens está aqui do meu lado. É muito importante mostrar a equipe para que a gente valorize também o trabalho dessas pessoas. Pode passar de slide. Esse é um vídeo. Esse vídeo, ele está mostrando a reunião de projeto. A gente estava discutindo horários, os melhores horários e dias para a Libras itinerante acontecer. Então a gente estava combinando certos horários e os dias para estar indo às escolas. Esse vídeo já foi mostrado, pode passar. Como? Como que acontece esse projeto no Cefai? O objetivo é as crianças surdas do SEI terem contato com a língua de sinais. Esses são os SEIs que a gente trabalha. São as pessoas que trabalham junto comigo. Desculpa, um dos SEIs é São Joaquim e o outro é o SEI Valquíria. Então, é com as duas aqui no palco comigo que a gente trabalha e são pessoas maravilhosas. Eu gosto muito de trabalhar com vocês. Pode passar, por favor. No começo era apenas a gente, que vocês estão vendo aí na foto, ela está sentadinha ali na frente. Éramos nós três e a gente começou a ir no SEI Guarapiranga. A gente começou o projeto ali e começamos a frequentar o SEI, tivemos aceitabilidade lá do céu, foi bastante bacana, pode passar. Então, onde aconteceu esse projeto? Onde quer que tenha crianças surdas no SEI, é importante que esse projeto aconteça. E o que é o projeto? O objetivo do projeto é a gente ensinar os sinais, os comprimentos, sinais básicos como comprimentos, cores, objetos, família e outros sinais para esses SEIs. E também apresentar algumas palestras e falas
para todos que estão ali. O intérprete pode ler, por favor. Por quê? Temos crianças e alunos com surdez severa, profunda, que podem se beneficiar da aquisição da Libras como sua primeira língua, L1, mas não estão no polo bilíngue do território. Assim, esse projeto visa estimular o potencial linguístico das crianças e possibilitar maior acessibilidade e interação com seus pares por meio da circulação da língua, inclusive atendendo à previsão legal, como, por exemplo... Bom, não precisa ler tudo isso, apenas mostrando aqui para vocês que existem esses instrumentos legais que exigem que tenha a presença de professores ou instrutores de Libras nas escolas para as crianças. Então é importante a gente respeitar esses instrumentos porque faz parte da proposta de inclusão do nosso país. Então são alguns instrumentos, tá? Quem? Eu. Sou eu. Este é o sinal para instrutora de Libras. Instrutor, isso. E Libras, no caso. Isso. A, M, O e o R, amor. Tá. Agora o que eu vou apresentar para vocês vai ser uma forma bem resumida de onde esse projeto que a gente faz, que é o Libras itinerante. Eu sinalizo dessa forma. Esse projeto ele é realizado aonde? Ele é realizado diariamente e ele tem um processo ali com as crianças, uma programação. Vou mostrar para vocês. Essa que está aqui na imagem é surda e os restantes são ouvintes. Então ela está junto, eu falo, vem tirar foto, e já vieram todas as crianças, todo mundo já queria participar para tirar fotos junto comigo, e a gente tirou a foto com a turma, foi bem gostoso. O sinal, este é o sinal deste SEI, Perobeiras. Pode pular o PowerPoint, por favor. Isto. Esta aluna, ela tem 4 anos. E ela foi a primeira pessoa surda que ela conheceu, fui eu. Ela não sabia a língua de sinais, então com esse processo de eu estar participando, de ensinar, ela ter esse contato com a língua, ela conseguiu aprender e começou a sinalizar. Aos poucos, né, ela mudou para Derdic, e a Derdic conseguiu aparelhos auditivos para ela. E aí, inclusive, eu encontrei ela veio toda felizinha, me mostrando, olha os meus aparelhos auditivos que eu consegui. E eu falei, você é surda e eu também sou surda, mostrando que a gente somos iguais, né? Enfim, foi esse processo que a gente teve. Nessa foto aqui, no mesmo SEI Perobeiras, e o objetivo é ensinar os professores ali, coordenadores, o grupo de diretores. Então, a gente ensinar a língua de sinais para eles. Então, por exemplo, caso eu não esteja mais nesse espaço, então a importância de a gente ensinar a língua de sinais para essas outras pessoas aprenderem língua de sinais, para quando alunos surdos vierem terem alguma referência de Libras. Essa aluna, ela é do SEI Valquíria, e ela é uma querida, gente. Eu fico muito admirado com ela porque ela é bem novinha, ela tem 3 anos, né? 2, 3 anos, acredito. E ela dá muita atenção, eu tento ensinar, assim, e ela consegue estar participando aí desse processo de aprendizagem de língua. Pode pausar, é só um vídeo que eu estou te mostrando como é o meu trabalho. O vídeo diz, hoje eu estou dando uma aula de língua de sinais, aqui no SEI Valquíria. Estamos no dia 20 de junho de 2022. Eu estava só mostrando a apresentação dos alunos ali que estavam aprendendo língua de sinais, para mostrar que essa interação é importante. Essa também é uma fofinha, ela tem 1 ano e 9 meses, um bebezinho ainda, gente, uma gracinha. Ela é do SEI Topolínico berçário, né? Ela é no berçário, ela sabe bem pouquinho a língua de sinais, então ela começa a apontar,
fazer o sinal de dormir, de descansar. Então, coisas simples, são poucos sinais, esses alguns que vai começando a sinalizar. Aí mostra uma prática, essa foto mostra a prática do meu trabalho, que o meu trabalho não é só os alunos surdos, eu não sou focado apenas em dar aula língua de sinais para os surdos, mas também para as crianças ouvintes, elas também terem a atenção, a compreensão, aprendendo língua de sinais junto no meio dos surdos e ouvintes. No caso, esta é a única surda e estes são ouvintes, são todos ouvintes ali. Então a gente vai aprendendo língua de sinais juntos. E este é um lugar que eu adoro muito ir, é o CEIJ São Joaquim, e é uma escola muito visual, ela é muito bem trabalhada visualmente, assim. Até tirei essa foto para mostrar, porque ela já mostra a alegria que tem no CEIJ. Pode passar? Isso. Na fotinho ali tem eu, então a gente vê que as crianças estão vendo ali umas fotos e tem eu sinalizando, eu mostrando alguns sinais. E as crianças estão ali, curiosas. No vídeo ela fala, olha como é importante aprender a língua de sinais. E realmente é importante, porque as crianças olham ali na minha fotinha e é um teste, né? É um costume. Então todos os dias ela olhando, ela vai adquirindo e aprendendo o sinal. Pode passar o vídeo. Isso é dentro da sala de aula, com crianças ouvintes, e eles são bem interessados nisso, assim. Então, nesse vídeo eu estava mostrando o meu trabalho. Palestra sobre setembro, visibilidade para todos os surdos do CEIJ. Por quê? Porque se a gente não falar sobre, as pessoas não vão ter o conhecimento. A gente tem que falar sobre, tem que dar uma palestra para falar o que significa. O porquê o mês de setembro surdo é esse mês específico da visibilidade surda. Vocês sabem por quê? Vocês sabiam que no mês de setembro tem uma comemoração da comunidade surda? Quem sabia disso, levanta a mão. Nossa, gente, nossa. Pois aproveitem. Bom, caso vocês queiram também, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, né? Tem uma palestra, me convidem aí, a gente pode combinar falando sobre o mês de setembro para a comunidade surda. E esse curso, essa palestra no caso foi no CEIJ Joaquim, foi bem interessante. Neste CEI Guarapiranga, essa aluna é surda. E a gente estava na sala tentando sinalizar, e nisso os alunos ouvintes também vieram. Aí eu pedi, tem como eu fazer um atendimento individual com a aluna, um momento individual, e a gente conseguiu ter um momento individual, e ela conseguiu dar bastante atenção, conseguiu ter esse aprendizado. Ela é uma criança implantada, e ela oraliza, ela fala bem, e aprendendo mais esse recurso da língua de sinais. Ela tem 4 aninhos. Olha só, é surda esta e também a surda. As duas são surdas, só que elas estudam em salas separadas porque elas são de idades diferentes. Uma tem 3 e a outra tem 4. Então a gente tenta fazer alguns momentos em que elas interagem por elas serem surdas, né? E aí elas começam a ter esse relacionamento, olha, você é surda, elas se abraçam, dão um tchauzinho. E é o molde ali de amizade das crianças, para não pensar que ela é única ou que ela está sozinha, mas que tem outros, né? Tem as duas, tem eu, já somos em 3. Esse também é o céu do Guarapiranga, que eles estavam muito animados para aprender língua de sinais, então tinham muito interesse. Então eram todas as pessoas, não só os professores, as pessoas da limpeza, as pessoas da cozinha, os diretores, coordenadores, todos participaram do curso de línguas. Esse também foi o momento da sinalização no curso. Este menino ele é do CEI Abelhinha Dourada. E ele vai fazer quase 3. E é bem difícil se comunicar a sinalização com ele. Eu ensino, ele começa a dar bastante atenção. E aí com o tempo ele conseguiu aprender alguns sinais de animais e sinais de cores também. Então é realmente um processo. Esse é um vídeo, pode passar.
Este menininho são dois, e eles são autistas e surdos. E eles são implantados, eles têm um implante coclear. E é do SEI Lusitânia. Esse é o mesmo menino que eu estava comentando, e ele ama a cor amarela, então ele é fissurado na cor amarela. A questão dele, ele é um menino autista e ele é fissurado na cor amarela. São um grupo todos ouvintes também. Pode deixar essa imagem. Eu sempre gosto de mostrar um vídeo quando eu vou até às 6. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui na imagem. E é um vídeo que trata um pouco a história de uma mãe ouvinte que tem uma criança surda e que não conhecia a língua de sinais, não conhecia nada referente à surdez. E ela colocou um implante ali na criança já ainda bem pequenininha, e isso gerou muita angústia na criança, na mãe. E aí o vídeo mostra um pouco essa relação sobre uma família ouvinte com crianças surdas. De maneira leve, a gente assiste ali o vídeo, todo mundo junto, sentadinho, então é um momento muito prazeroso da aula. É uma turma ouvinte também, pode passar. Esse é o sinal da SEI, Pequenas Turquesas 3. Me convidaram para almoçar, foi bem bacana. E eu fui ensinar alguns sinais de comida, de alimentação, e aproveitamos esse contexto para ensinar esses sinais. Nas férias, também no momento de pausa, eu fui lá ensinar alguns sinais de comida, água, e são ouvintes também. Também outra turma de pessoas ouvintes. Nessa imagem, a gente mostra que ele teve um pouco de dificuldade para aprender e articular as configurações de mão, então eu fui ali ajudando aos poucos ele a fazer as configurações com os dedos para romper com essa dificuldade, ele foi aprender. Foi bastante interessante esse processo. Essa daqui é da Pequenas Turquesas 3 também. É uma menininha surda, ela usa implante coclear, ela é implantada e sabe um pouquinho de Libras. Quando eu cheguei no SEI, ela me viu, ela veio correndo até mim, me abraçou, me puxou, me levou até um ursinho que ela estava brincando. Tinha os desenhos colados no chão que ela tinha feito, então ela foi me mostrando. O elefante, fez o sinal do elefante. O gato, fez o sinal do gato. Então, muito fofinha. Ela tem 2 anos de idade. Essa menininha também, que vocês veem ao centro, ela é implantada, ela não sabia nada de língua de sinais, bastante dificuldade de aprender, mas ela se comunica mais à distância, assim. Então tem que ter uma certa distância, eu mostrando para ela o sol, ensinava o sinal, porque perto ela não tinha uma percepção visual muito boa, então precisava ter certa distância para ela conseguir desenvolver os sinais, assim. Então foi um pouco desse trabalho que eu fiz com ela. E as outras crianças, a criança do lado é uma criança ouvinte. Eu coloquei também esses desenhos, essas imagens, para eles verem a datilologia, que é o alfabeto manual. Então é importante vocês da SEI terem essas imagens também, para a gente ter essa provocação visual também das crianças, das surdas e das ouvintes. Porque se a gente não tem uma referência visual, a gente também não sabe o que é, não tem contato com aquilo, e a gente fica só nesse padrão auditivo. Então é importante que a gente tenha. É importante colocar essas imagens da Libras. Essa é uma mãe ouvinte e a criança, e foi bastante nervoso, ela chorou bastante. A gente tentou conversar com ela para acalmar também, para que ela compreendesse o que é uma criança surda, o que é a surdez. Espera aí um pouquinho nesse vídeo. Espera aí, antes de passar o vídeo, quero só que vocês fiquem atentos que antes
ela não tinha dificuldade em aprender Libras, eu fui ensinando aos poucos, ela foi desenvolvendo. E em pouco tempo, eu cheguei, acho que em abril, aí foi abril, maio, junho, julho foi em férias, agosto, em setembro, depois de 5 meses, ela já conseguia se comunicar em língua de sinais. Então vocês acham que língua de sinais é impossível, é muito difícil, mas funciona, é uma língua que funciona, sim, a criança consegue aprender e além de ser extremamente importante. Pode pôr o vídeo, por favor. Eu sou surda, beijo, tchau, tchau. Viram? Porque eu, como pessoa surda, eu sirvo de modelo desse processo de ensinar língua para essa criança também. Então isso é muito importante, né? Ela diz parabéns aos dias dos surdos, é isso que ela expressou. Vamos aprender um pouquinho de Libras? Querem? Aceitam? Vamos lá? Bom, o sinal de Libras, deixa eu ver, façam comigo, descruza os braços, gente, vamos lá, estou de olho. Vamos lá, isso, Libras. Ao lado, que sinal é esse? Ó, coloca uma palma aberta e a outra mão você leva a xícara até a boca. Quem ama café, levanta a mão. Muita gente, né? Bacana, é isso. Eu também, eu amo café. Próximo sinal, ó, é o sinal de água. Água. Põe o polegar no queixo e faz esse movimento com o indicador. Mexe o indicador, não só o dedo dobrado, tá? Mas abaixo, mexe o dedo inteiro, parado. Isso. Sinal de brincar e de jogo, né? Brincar, jogo. Tudo isso eu uso para ensinar as crianças surdas, e vou repetindo, né? Diariamente, elas vão se acostumando e memorizando os sinais. É importante essa repetição. Agora é o sinal que vocês precisam aprender certo, né? E com bastante atenção. É o sinal de SEI, que é a escola, Centro de Educação Infantil. Então é o sinal de escola com o sinal de bebê junto. E aí fica esse sinal aqui. É um sinal novo, que não fui eu que criei, né? Foram alguns alunos do curso na formação. A gente, em live, remoto, a gente foi criando os sinais e a gente combinou o sinal de SEI dessa maneira. Eu adorei o sinal, acho que tem tudo a ver. Eu perguntei para ele também, ele aceitou, achou bacana o sinal e a gente definiu que esse é o sinal de SEI. E bastante importante também. Esse projeto, ele tem como objetivo ensinar, ele tem como objetivo a gente ir de maneira itinerante às escolas, ensinar Libras. E aqui, né, SEI, Dreh Campolim 2022. Entenderam? Certo, muito bem, parabéns. Obrigada. É isso, obrigada, gente. Gratidão. Obrigado, Patrícia. Eu vou aproveitar a sua fala. Eu vou fazer uma pergunta para a Patrícia. Eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi para você, que já vinha com a experiência de ensinar Libras para os adultos, e aí a gente te colocou nesse projeto e para chegar lá nos seis versários, das crianças. Como foi essa experiência para você? Como tem sido até agora, na verdade, porque ela não acabou, né? Bom, então, eu fui convidada para estar no SEI. Foi bastante emocionante, eu chorei, me arrepiei, me emocionei, porque é a minha voz, a minha vez, né? É um trabalho que é importante que seja feito por mim. Então, é o meu mundo também, é importante que eu esteja nesse espaço de verdade. E é um mundo das pessoas surdas.
Porque o meu mundo como pessoa surda, ele precisa ser oferecido, mostrado e apresentado para essas crianças que vão entrar no mesmo universo que eu vivo, né? Então é bastante emocionante para mim, é uma experiência primorosa na minha vida e é um prazer realmente estar ensinando essas crianças. É um prazer trabalhar com essa formação, incentivar o ensino de língua de sinais para essas crianças, porque daqui a 50 anos no futuro, elas vão estar nesse lugar, elas serão adultos e vão lembrar de mim como uma referência de língua de sinais e vão ter gratidão também por terem aprendido através de mim. Então isso me emociona bastante. E também essa equipe, que é uma equipe de pessoas ouvintes, que pensam que não é uma equipe que ignora as pessoas surdas, que é uma equipe que dá bastante importância e visibilidade para a pessoa surda e que fizeram questão de ter uma instrutora surda no SEI, trabalhando em língua de sinais. Então eu tenho um orgulho imenso de vocês. E eu sou muito grato. Obrigado, Patrícia. Eu fiz essa pergunta para ela porque é uma transição importante para a gente. A gente, como ela citou aqui em alguns momentos, a gente no Campo Limpo tem o Polo Bilíngue, que todo mundo já deve conhecer, fica no céu Capão Redondo, e ele tem, desde do SEI, tem o EMEI e tem a EMF do primeiro ao nono ano. E a gente, aqui na nossa região, a gente tinha uma dificuldade para que essas crianças de SEI fossem até o Polo. Então, nas nossas conversas, nos nossos desafios, a gente conseguiu fazer com que a Libras chegasse nessas crianças e a gente tem visto essa transformação em loco. Vocês vão ouvir um pouco mais sobre isso. Eu até acho e espero que isso vai deixar de ser um projeto, vai ser uma parte das nossas funções do Cefai. Espero que isso aconteça. Mas para falar de como é essa transformação que a gente tem visto em loco, e eu espero que seja confirmada pelas nossas colegas, eu vou convidar a Natália a contar um pouquinho. A Natália é coordenadora de uma dessas unidades e ela vai falar um pouquinho de como é isso para ela lá. Confirmadíssimo. Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui ao lado de vocês, contar um pouquinho de tudo que a gente tem aprendido com a equipe do Cefai, em especial com a Paty. É uma grande honra estar aqui, poder dividir e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Como a Paty já contou, eu sou coordenadora do SEI Jardim São Joaquim, desde abril do ano passado. O sinal do nosso SEI, que foi o marido da Paty que deu pra gente, por conta do muro da escola, que é uma coisa que chama a atenção dele, o alongado do muro, e que tem tudo a ver com o nosso projeto de ocupação da rua e do território. Então, essa sintonia foi muito bonita. Pode passar, por favor? Esse é o nosso PPP. E quando eu entro, o ano passado na escola, a gente está nesse momento de finalização do PPP e de mapeamento das crianças que iam ser atendidas pelo Cefai. E aí a gente tem uma criança, que é o Heitor, que vem para a gente já com o diagnóstico de uma surdez severa e que a gente não consegue conhecê-lo pessoalmente num primeiro momento por conta da pandemia, porque ele tem questões respiratórias muito sérias. E aí a gente vai conhecer ele um pouco mais para frente, mais para o final do ano. E aí quando o Heitor começa a frequentar a escola, começa a frequentar o nosso SEI, existe a possibilidade dele ir para o polo. E aí a equipe da DRE entra em contato com a mãe, e aí a mãe conta isso pra gente. O Heitor, ele tem uma família, ele tem algumas pessoas na família que são surdas, então a avó que mora com ele, o irmão. E aí ela conta pra gente dessa possibilidade de transferência e a gente fala que não, que a gente não quer que ele vá, que a gente quer que ele continue com a gente e que a gente vai trabalhar da melhor forma que a gente puder, porque ele pertence à nossa escola, à nossa comunidade. Eu ligo pra Paty, Patrícia? Não pode transferir o Heitor, não, a gente
gente não quer, tira ele da transferência e tudo mais. E aí ele segue conosco, porque afinal, naquele momento, considerando o Heitor uma criança surda, ele não é a única criança que não tem oralidade, né? Não sei, todas as crianças, ou a maioria delas em algum momento, estão ali conosco se comunicando por outras linguagens, como a Kate já falou. E a gente traz, pode passar, por favor, o PPP, né, nesse sentido da perspectiva da diversidade. Então, se a gente tem a ideia, né, de não uma criança, um bebê em inclusão, e sim uma escola inclusiva, uma educação inclusiva, ela é para todo mundo e ela tem que estar preparada para acolher o diverso, né, em todas as suas potencialidades, né? A gente não só aceitar a diferença, mas valorizar a diferença e fazer questão dela e brigar para que ela continue existindo dentro da escola. Ô, Natália, eu vou só pedir uma licença para você. Ô, Max, você pode passar, tá? O slide. Obrigado. São trechos, né, do nosso PPP que a gente também não vou ficar lendo, mas são trechos do nosso PPP que já trazem esse olhar que a gente procurava ter na escola. Continuação. Então, nessa ideia da perspectiva inclusiva, não é só a oralidade que cabe, né? Então, a gente tem essa preocupação com a decolonização do corpo, né, com a decolonialidade, e olhando para o nosso território, a gente percebe que essa diferença, né, ela não pode estar no lugar da falta, né? Ela tem que estar nesse lugar de potência e como a gente vai privilegiando a diversidade, para que todo mundo seja contemplado em algum momento, né? Quando a gente fala no todo, o todo não pode ser a maioria, né? O todo é no caminho do mais lento e naquele caminho que é do coletivo, mas que passa por cada um. Pode passar. Pode passar, que acho que eu já falei um pouquinho. E aí, a gente já tinha, né, um diálogo inicial com a Nívia, com a Patrícia, e aí a gente recebe o Rubens lá na escola, junto com a Patrícia também, para conhecer o Heitor. E aí a gente tem eu acho que eu posso falar um constrangimento, de certa forma, de entender que, apesar de a gente ter essa perspectiva inclusiva, ela vinha muito da necessidade que aparecia. E que é importante que a gente entendesse a educação bilíngue como uma política pública do território e da rede que a gente trabalha, independente da gente ter uma criança, um bebê surdo, né? Então a gente se dá conta de que a gente nunca tinha pensado sobre isso, que a gente pensava nessas questões à medida que elas apareciam dentro da escola. E aí, nesse caminho, o Heitor mostra pra gente que ele ouve. Na verdade, existe ainda, né, toda uma finalização de avaliação, né, por conta que isso é uma questão muito séria, mas todos nós temos um consenso de que ele ouve, ele fala, ele conversa com a gente, ele tem a oralidade desenvolvida. O que havia acontecido com ele é que ele estava em isolamento no período de pandemia com uma família que tem 2 pessoas surdas que eram as pessoas que ficavam com ele dentro de casa. Então ele teve esse diagnóstico e ele mostra pra gente que ele não é surdo. Só que nessa altura, a Patrícia já é parte da nossa comunidade, nessa altura a gente já tem essa consciência que a educação bilíngue em Libras é para todos nós, ouvintes e não ouvintes, e que era uma experiência muito rica para todo mundo do SEI. Então, e que também o irmão do Heitor e a avó do Heitor são da nossa comunidade, né? Então a gente também aprende, também estuda por eles, independente do Heitor ouvir ou não. Então é nessa perspectiva que a Paty começa aí toda terça de manhã lá na nossa escola, e está em interação com as crianças, e é bem como ela contou. No começo, eles foram conhecer o espaço e ela ia trazendo sinais
que normalmente a gente sabe que as crianças se interessam. Então, os bichos, as cores, né? E depois ela vai entendendo qual é a cultura do SEI também, o que é significativo para a gente lá, vai fazendo esse trabalho com as professoras que usam a oralidade e o sinal para alguns comandos, como ela comentou. Então, guardar os brinquedos, sinalizar quais são os espaços, o nome, como se fala, escorregador, balança, enfim, o que tem ali no espaço do SEI que é significativo para elas. Pode passar. E aí ela mostrou o vídeo, né, mas assim, de como essa cultura passou para toda a equipe da escola. Então aí tem imagens que estão à altura das crianças e imagens e palavras que são do grupo de educadores. Então a parte está na cozinha da escola, está no refeitório, está no banheiro. Eu pergunto, ela vai costume de manhã, né? E ela foi dar uma formação à tarde. Vocês conhecem a Paty? Por foto? Todo mundo conhece. Pode passar. Então, eu acho que o que ficou para a gente disso tudo é essa necessidade mesmo da gente entender o que é essa política pública, né, da educação bilíngue, o quanto ela também nos ajuda a desconstruir o nosso corpo no sentido da